meus irmãos, a paz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Antônio Carlos, pertenço à Escola de Evangelização Santo André, Comunidade de São João Paulo II. Participo da paróquia de São Sebastião em Planaltina DF. Atualmente eu tenho o mandato de ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da Eucaristia, e faço um trabalho de evangelização online que quero partilhar com vocês. Primeiro, gostaria de me apresentar um pouco, falar um pouco para vocês da minha vida, para que a gente possa entender como que eu cheguei aqui. Eu, infelizmente, não tive uma juventude voltada para Deus em absolutamente nada, apesar de ser fruto de um lar católico, meus pais católicos, minha família toda católica. Meu pai um homem muito íntegro, muito honesto, minha mãe uma mulher que sempre foi de igreja, de oração, uma pessoa muito reta também, mas infelizmente eu acabei conhecendo pessoas e coisas que desvirtuaram o meu caminho, por assim dizer, do cristianismo. Então entre os meus 11 anos e meio, 18 anos, eu não tive lá uma vida muito digna, para poder estar, inclusive hoje, partilhando com os meus filhos os momentos que eu vivi na adolescência. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, eu era uma pessoa que estava entregue aos vícios, estava entregue às paixões do mundo. Eu fui usuário de drogas, eu fui praticamente um alcoólatra, eu vivi a violência de uma forma muito intensa na minha vida, o sexo desordenado, enfim, muitas coisas que eu fiz que infelizmente não são nem um pouco dignas de serem lembradas, mas que são necessárias, para que eu possa mostrar para vocês o quanto Deus agiu na minha vida. E quando eu digo, por exemplo, que me entristece um pouco essa etapa da minha vida, porque eu não tenho nada de bom para oferecer para os meus filhos neste período, é porque eu tive 2 filhos que passaram por essa idade. Hoje a Malu está com 20 anos, o Miguel está com 17, ainda está dentro dessa faixa etária em que eu me envolvi com essas coisas, e eu não tenho um testemunho de uma adolescência cristã para dar para os meus filhos. Mas eu não me entristeço totalmente, porque eu acredito que eu posso dar para eles um testemunho de como não fazer, de como não ser. E eu quero trazer esse testemunho também para todos vocês. Quero fazer disso realmente um lugar onde eu possa mostrar e provar para as pessoas que Deus tem o poder de mudar nossa história, e Ele vai mudar se nós dermos a Ele a oportunidade. Eu era uma pessoa muito avessa à igreja, que não gostava nem um pouco dessa ideia, dessa realidade de igreja, tanto que eu sempre me esquivei, fui enquanto obrigado ali pela minha mãe, no momento em que eu comecei a poder decidir um pouco sobre isso, e a gente sabe que com 11, 12 anos você já consegue ter alguma razão para decidir sobre isso. Eu decidi que não queria estar na igreja. Na verdade, é um pouco pavoroso dizer isso, mas eu tinha realmente um pouco de raiva da igreja até, porque a minha impressão, eu acho que é a impressão de todas as pessoas que não estão em Deus, é que a igreja é um lugar muito ruim, é um lugar onde estamos privados da liberdade, onde estamos privados da felicidade, é um lugar onde a gente não pode fazer nada de bom para ser feliz, Essa era a impressão que eu tinha. Eu chamava a igreja de gaiola. Eu falava muito isso para minha mãe: eu lá vou entrar nessa gaiola, para poder deixar de fazer o que eu gosto, o que eu quero, na hora que eu quero, porque é a impressão que eu tinha. É essa a impressão que o mundo às vezes tem, eu imagino que seja essa. Então, eu fui trilhando esse caminho de pecado mesmo. E a gente sabe que o pecado ele funciona como que uma cascata, Um pecado vai puxando o outro, vai chamando o outro, e a gente acaba se envolvendo completamente nesta realidade fora de Deus, fora de Cristo. E foi isso que eu fiz com o álcool exagerado, com as drogas, com o sexo desordenado na minha vida. E vivi momentos muito complicados. Imagina que uma certa ocasião
nós estávamos jogando baralho, um grupo de amigos, entre aspas, né? E acabou nossa bebida. E naquela época não tinha essa questão de 24 horas, de coisas até tarde aberta. Então nós tínhamos lá conosco uma garrafa de Pepsi, aquelas de 2 litros, e tínhamos um pouco de álcool, 92% na casa deste colega nosso. E aí nós misturamos um pouco do álcool e bebemos aquela mistura, né, para satisfazer a ânsia pelo álcool, pela bebida alcoólica que nós tínhamos naquele momento. Fez um pouco de mal, é óbvio, né, mas para a gente compensava o preço. E muitas outras ocasiões que eu vivi realmente de degradação, de fundo de poço mesmo. Imagina que em certa ocasião eu não morri, porque realmente Deus me queria aqui hoje, porque nós estávamos usando droga e a droga acabou, e houve um momento em que alguém teve uma infeliz ideia, um dos nossos membros estava com uma mobilete, e falou, vamos cheirar a gasolina. E de sorte que a gente não fez isso, porque nós teríamos morrido. É óbvio que aquilo ia queimar o nosso pulmão, ia queimar a gente por dentro, ia acabar com a nossa vida. E isso eram as coisas que eu fazia, que eu praticava longe de Deus. A violência pela violência, meu Deus, quantas vezes espancando pessoas, juntando em gangues mesmo, brigando por aí, feito animais, um desrespeito completo, né? Quando eu achava alguém mais fraco, então logo subjugava essa pessoa, e num desamor completo, num desrespeito completo pela vida humana, pelo ser humano, nós praticávamos atos de violência terríveis. Então esta era a condição em que eu vivia, mas graças a Deus, né, que eu fui encontrado por Ele, e num momento que eu chamo o vacilo da minha vida, e eu chamo assim, vocês vão entender por quê. Eu estava em casa e, só para vocês entenderem o que eu chamo de vacilo, eu tinha muita raiva de terço, por exemplo. Nossa Senhora sabe que eu falo isso com muita dor no coração hoje, mas é uma verdade que eu vivia, né? Naquela época, de ter muita raiva de terço. Entenda, a verdade da minha vida. Não é uma verdade absoluta divina, é uma verdade da minha vida. A minha vida era pautada por essas questões, e uma delas era, eu tinha raiva do terço. E aí eu, por não gostar, minha mãe e meu pai eram do SC, tinha aqueles ciclos, né? O pessoal ia rezar nas casas, uns dos outros, nos grupos, né, do SC. E o pessoal entrava por uma porta e eu saía pela outra, porque eu não tinha paciência de rezar aquele texto tão longo, essa oração tão sem fim, tão repetitiva. Era assim que eu sentia a oração no meu coração. E acontece que um dia minha mãe, era uma quinta-feira, 3 horas da tarde, né, quando minha mãe resolveu me chamar para ir rezar um terço. Mãe é um bicho meio sem noção, né? Imagina, eu sempre fui uma pessoa muito calorenta, era um calor danado, então eu estava de shorts, sem camisa, no sofá, e ela me chamou para rezar esse terço na casa de primos que eu nem gostava, né? O Valdemar e a Juscelia, eu não sei porque eu tinha uma raiva gratuita deles, não gostava de jeito nenhum deles, né? E de repente minha mãe me chama para isso, rezar uma oração que eu não gostava de jeito nenhum na casa de pessoas que eu não gostava de jeito nenhum. Mas naquele dia, sabe, meus irmãos, naquele dia eu dei um vacilo, de cima da minha prepotência, da minha arrogância, da minha autossuficiência, eu dei uma brecha para o Espírito Santo. Eu vacilei e abri a porta um pouquinho para o Espírito Santo. E ele entrou. Porque naquele dia, sem pensar, eu disse, sim, mãe, eu vou com a senhora. Minha mãe, tadinha, ela já chamava passando direto, né? Nesse dia ela parou e falou, opa, você vai? Vou. Aí eu peguei a camisa no sofá e falei, só vou ali botar uma calça. Ela não, acho que ela ficou com medo, que eu nem fosse mais, desistisse, né, saída para o quarto, me pegou pelo braço e disse, não, eu vou te levar assim mesmo, pode ir de bermuda, tá calor, vamos embora. Nós fomos andando e chegamos na casa do meu primo. Eu tenho um irmão que é gêmeos comigo, André. Na época ele frequentava esses grupos, essas orações. E quando eu cheguei lá, as pessoas já vieram logo me cumprimentar, né? E eu todo acanhado, todo tímido, porque eu não conhecia aquele povo esquisito de igreja. E eles conheciam meu irmão, e por ser gêmeos, achando que eu era ele, vieram me cumprimentar, logo perceberam que não era. E aí eu só fiquei com aquele sorrisinho amarelo ali e pronto.
vamos entrar e vamos rezar. Ok. Quando nós entramos para rezar na sala da casa, de repente eu vi aquele povo todo se ajoelhando e eu falei, misericórdia. E esse troço demorado vai ser de joelho. Ai, Nossa Senhora, perdão por ter que estar contando isso, Senhora. E eu falei, cara, já estou aqui, vou ajoelhar também. E ajoelhei e vi que o povo todo fechou o olho. Eu falei, vou fechar o olho também, né? Então fechei meu olho. E ali eu comecei a rezar aquele texto. Gente, eu juro para vocês, foi uma das orações mais rápidas da minha vida. Quando eu percebi, o texto já tinha acabado, eu achei até aquilo estranho. Bastou que eu me entregasse um pouquinho, que eu me permitisse um pouquinho, para perceber que não era o texto que era longo, mas eu, que não tinha amor suficiente para rezar o texto de Nossa Senhora. Por isso eu não gostava do texto. Estou aqui parafraseando Santo Afonso de Ligório, que vai dizer sobre a missa exatamente isso. Não é a missa que é longa, é o seu amor que é curto. E eu peguei isso para a minha vida com relação ao texto. Não era o texto que era longo, o meu amor, a minha entrega que era curta, que praticamente não existia, né? Então aquele dia eu rezei e senti uma coisa muito boa. Senti uma sensação muito agradável em rezar aquele texto. E aí as pessoas começaram a entrar no quarto para rezar. Achei aquilo um pouco estranho, mas eu estava lá já e fiquei ali com minha mãe. E começaram a rezar e me chamaram então. E aí foi o Valdemar, a Cristina e, se eu não me engano, a Lili. Foram rezar por mim. E aí eu lembro que eu me ajoelhei perto de uma cama e eles começaram a impor as mãos sobre mim, e eu de olhos fechados, e começaram a rezar, e eu fui sentindo uma coisa muito louca acontecer dentro de mim, como que se um fogo fosse tomando conta de mim, e eu fui tomado por um choro compulsivo, e ao mesmo tempo que eu estava feliz com aquela sensação boa, eu estava meio com raiva, porque o que é isso? Eu sou o Antônio, estou aqui chorando por quê, né? E eu queria parar de chorar e não conseguia, e houve um momento em que eu abri os meus olhos, e eles haviam colocado, não estava, mas eles haviam colocado um quadro diante de mim, né? Era o quadro de Jesus misericordioso, aquela imagem de Jesus misericordioso, com as luzes, né, saindo do seu coração, o vermelho do sangue, o branco da água viva que jorrava do seu peito, e embaixo desse quadro tinha uma frase, né, uma faixa amarela, e nessa faixa amarela trazia o primeiro versículo da Bíblia que eu li de verdade na minha vida, que foi João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Era exatamente esse versículo que estava no quadro. E eu, tomado por este choro compulsivo, eu, tomado por essa sensação maravilhosa e por este fogo que ia me queimando, eu lia aquilo e eu comecei a perceber algo muito louco na minha vida, assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu percebi que eu estava em um caminho completamente errado, nenhum caminho que eu não deveria estar, nenhum caminho que estava roubando e não me trazendo felicidade como eu pensava. Eu percebi que a minha vida, né, infelizmente, era uma vida completamente mentirosa, falsa. Porque aquela verdade que é Jesus não fazia parte da minha história. Então a minha vida era uma mentira. A minha vida não era realmente algo que me trazia felicidade como eu pensava. E por fim, Jesus dizia, eu sou a vida. E eu quis trocar naquele dia a minha vida pela vida de Jesus. Foi muito louco, sabe, gente? Foi uma coisa muito forte aquilo que eu vivi naquele momento. E aí eu decidi naquele dia, inclusive, ir à Santa Missa, que eu não ia há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu não pisava numa igreja, numa missa. E aquele dia eu saí de lá com essa sensação do caminho, da verdade, da vida tão forte em mim, que eu resolvi ir à Santa Missa naquele dia. E eu em casa, tomando banho para ir para a missa, e eu pensava muito em Nossa Senhora. E perguntava por que eu tinha raiva do texto, por que era tão latente em mim aquela raiva. Hoje eu posso dizer por quê.
porque Nossa Senhora certamente estava travando uma batalha contra o inimigo. Nossa Senhora certamente já vinha intercedendo por mim há muito tempo, para que eu recebesse de Jesus o vinho novo na minha vida. E era bom para Satanás que eu estivesse longe dela. Era bom para Satanás que eu não me achegasse a Nossa Senhora, porque o dia que eu me acheguei a ela, o dia que eu me permiti estar na presença de Nossa Senhora, a primeira coisa que ela fez foi me levar a Jesus. Porque esse é o papel de Maria na nossa história, na nossa vida. Porque foi a partir daquele texto que eu recebi aquela oração e que eu fui para a igreja, para a paróquia São Sebastião, participar da missa. Assim que eu cheguei na igreja, como eu disse, o meu irmão André participava dos grupos. E Adivago, um irmão muito querido, um santo mesmo de Deus aqui na nossa paróquia, na nossa vida, ele veio ao meu encontro e disse: preciso falar com você. Eu só fiz um sinal de joinha, eu sabia que não era comigo que ele queria falar, era com o André. Sentei na missa, fiquei olhando aquele centro, levanta, porque eu ainda não tinha intimidade com a missa. Eu realmente não sabia o que acontecia numa missa. E participei, a meu modo, mas participei. Participei feliz. E quando, no final da missa, o Adivago me procurou, eu já falei logo: olha, que eu não sou o André, mas posso dar o seu recado para ele. Se não, o André não. Eu falei: não, sou o Antônio, sou o irmão dele, expliquei, né? Não, então é para você mesmo. Ele me deu uma ficha de um encontro e falou: eu tenho esse encontro para ir em Anápolis, está aqui a passagem, está aqui a ficha, eu não tenho como ir, vá no meu lugar, por favor, para que eu não perca o investimento que eu fiz. Então eu fui, e por coincidência, a pessoa que foi comigo, que também já tinha feito essa inscrição com a Adivago, foi o meu primo Valdemar, hoje meu coordenador na Escola de Evangelização Santo André, na minha comunidade, de quem eu não gostava muito, como eu disse antes. E isso me incomodou um pouco. Eu falei: ixi, agora tem que ir para esse encontro com esse cara, velho. Pensando comigo, né? E fui para esse encontro. Cheguei lá no encontro, muitas coisas boas aconteceram, mas o principal mesmo para mim, que ficou marcado aqui, foi o encontro com o nosso saudoso Padre Léo. Imagina, né? O primeiro encontro da minha vida, a primeira pregação da minha vida, eu tive a honra, o prazer, a felicidade de recebê-la das bocas de Padre Léo. A boca de Padre Léo, que foi a boca de Deus para mim naquele fim de semana, e que falou coisas muito duras, verdades muito duras, e que eu precisava muito ouvi-las, e eu dou glória a Deus por isso, porque foi tudo para mim naquele dia. Quando eu voltei de Anápolis, da comunidade Nova Aliança, eu já voltei cheio de vontade de conhecer Jesus. Muito cheio de vontade mesmo. E já voltei diferente, inclusive, com o meu primo Valdemar, que a partir daí passou a ser meu companheiro de missão. E a gente começou a fazer muitos outros cursos juntos, né? Da Escola de Evangelização, cursos que oferecidos pela própria comunidade Nova Aliança em Anápolis, cursos de repouso no Espírito oferecido por uma equipe de Goiânia. E eu comecei a essa busca do conhecimento, porque eu percebi o quanto eu estava com sede de Deus. É tudo muito longo, não dá para contar tudo, mas aos poucos então Deus foi me curando. Eu não entrei para a igreja num dia e no outro dia eu não bebia mais, não usava mais drogas, não. Já não tinha mais sexo ordenado, não. Foi algo que foi sendo construído. Deus aos poucos foi me curando, me libertando. Deus foi me fazendo experimentar o seu amor e eu fui me encantando por aquele Deus, por aquele Pai. Então eu fui me lançando, né? À medida em que eu ia caminhando com ele, eu fui me lançando nas propostas da igreja, da evangelização que foram aparecendo. E obviamente que eu tinha algumas dúvidas no meu coração, dado o mundo em que eu vim, de repente eu conheci uma realidade completamente diferente. Eu comecei a fazer alguns questionamentos para Deus, porque algumas coisas simplesmente não mudavam na minha vida. E eu queria uma resposta do porquê que ele me trouxe para junto dele e para a igreja. E nós tínhamos um grupo muito bom aqui, hoje virou uma comunidade, Oferta e Oração, que era o grupo Julen. À época coordenada por Sandra, que vai ser minha nova coordenadora na Escola de Evangelização, inclusive. A Sandra, ela era coordenadora do Julen, e eles tinham um encontro muito bacana para muitos, mais de 300 jovens, né, numa escola chamada Centrão, que tem aqui em Planaltina. E eu fui para esse encontro. E cheguei lá, teve um problema na grade, por conta de um padre que não poderia ir, um padre exorcista da diocese, o padre Júlio,
e por conta disso teve um problema na programação. E como eu tinha acabado de fazer o curso Paulo, formação de evangelizadores, então a Sandra veio até mim e disse: cara, Antônio, você fez o curso de formação de evangelizadores, passe o querigma para nós, para que a gente possa ir suprindo essa deficiência que apareceu, né, na programação. Naquele dia eu gelei, disse até para ela que não tinha uma Bíblia, ela me deu a dela. E eu fui até a capela e disse: olha, não sei o que o senhor quer de mim. Eu vou fazer esse negócio. Desculpa eu falar assim, porque foi essas palavras que eu usei, tá? Eu vou fazer esse negócio. Mas se o senhor não me der uma resposta, eu vou sair também. Eu não vou ficar mais aqui. Porque eu estava perdido na igreja. Eu não sabia o que Deus queria de mim. Eu não estava entendendo nada do que Ele queria de mim. E aí eu fui e fiz, passei o querigma, dei meu testemunho, gastei ali uns 45 minutos, né, para fazê-lo. E quando eu saí de lá, bem emocionado por sinal, um pouco de alegria no coração já, diferente de quando eu entrei na pregação. Foi minha primeira pregação, inclusive. Então, assim que acabou a pregação, eu peguei um corredor e fui até a capela terminar a conversa que eu comecei com Deus, né? Porque eu tinha dito para Ele mesmo, eu fui bem audacioso aquele dia e disse: olha, ou o Senhor me responde o que o Senhor quer de mim, eu vou embora, porque eu estou confuso aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, estou aqui sem fazer nada, como diz o outro. Então não faz sentido eu ficar aqui assim. Então um jovem me parou no corredor enquanto eu caminhava para a capela do Santíssimo e disse: olha, que bacana, que bonito seu testemunho. Eu tinha dado meu testemunho, eu tinha falado a questão das drogas, né, do álcool e tudo. Então ele falou: cara, que bacana, muito bom, não sei o quê. Aí ele falou assim: olha, eu também usava drogas, né? Cara, me identifiquei, né? Falei: cara, achei alguém do meu mundo. Me identifiquei logo e falei: tá, que massa, e como é que foi isso? Quando foi? Resolvi parar agora que te ouvi. Aquilo entrou no meu coração de uma forma muito forte, porque ali Deus me respondeu o que Ele queria de mim. Ele queria que eu anunciasse, que eu pregasse, que eu falasse do seu evangelho, que eu falasse para as pessoas como é um mundo sem Ele. E eu fui para a capela, eu nem terminei mais a conversa, eu só agradeci a Deus pela resposta que Ele tinha me dado naquele dia. E eu saí daquele encontro e saí com muita sede de conhecimento, então fui atrás de conhecer, estudar. Eu não tinha o crisma, então eu fui atrás de fazer o crisma e fiz e recebi o sacramento, graças a Deus. Fui fazer cursos fora de Brasília, aonde tinha um curso da escola de evangelização, aonde tinha um congresso, aonde tinha um retiro, uma oportunidade de formação, eu fui atrás. Porque eu falei: se eu quero evangelizar, eu preciso conhecer, eu preciso saber do que se trata, eu preciso ter essas experiências com Jesus. Porque quando eu cheguei na igreja eu não sabia manusear uma Bíblia, eu não tinha ideia que a Bíblia tinha Antigo e Novo Testamento, eu não sabia que estava dividido em livros, que tinham capítulos e versículos, eu não tinha a menor ideia de como manusear uma Bíblia. O pouco que eu soube e aprendi foi no curso de formação de evangelizadores, o curso Paulo, e que eu evangelizei de porta em porta com a evangelização pública, que é uma dinâmica do curso, e depois fiz aquela pregação, passei o querigma nesse encontro. Então, a partir daí, fui buscar conhecimento e fui realmente fazer aquilo que eu entendi ser a vontade de Deus na minha vida, um missionário dele. E foi exatamente isso que, graças à sua unção, ao seu impulso, né, o impulso do seu Espírito Santo, que eu me tornei hoje. Sou um missionário da Escola de Evangelização Santo André, trabalho nos cursos da escola, já fui em vários lugares do Brasil, graças a Deus consegui ajudar a fundar muitas escolas no nosso Brasil. Fui conselheiro nacional da ESA, enquanto estive no conselho fui vice-diretor nacional, e com tudo isso eu fui crescendo na missão, para a honra e glória de Deus. E me tornei um pregador, para a graça e para a glória e para a honra de Deus mesmo, não para minha. E desde então eu tenho tentado me manter fiel a este propósito de ser evangelizador. E aí nós chegamos aonde estou hoje, com esse trabalho que estou começando agora da página e do canal no YouTube, né, Evangelização Online. Então tenho essa página no Instagram, que está com a minha identificação pessoal, que é @Antônio
underline ES, underline SJP2, em numeral mesmo, né? E ali eu comecei, por um impulso de Deus, fazer lives uma vez por semana, sempre na sexta, só quando não dá mesmo que eu mudo o dia, mas sempre na sexta-feira às 21 horas. A gente faz essas lives de oração na página do Instagram, onde estou sempre convidando alguém. Por que nasceu esse projeto? Eu estava rezando aqui, em casa, de madrugada, e Deus incomodou muito o meu coração com essa questão da evangelização, do ide, do anunciar. Né? E você pensava assim, está tudo parado, não tem curso, não tem retiro, não estamos podendo pregar. Né? E ele começou a me incomodar com isso. E nesse meio tempo, eu já vinha acompanhando algumas lives no Instagram. O nosso irmão Geraldinho, da Missão Resgate, um grande combatente de São Miguel Arcanjo, né? Eu sempre acompanhando a live dele ali ao meio-dia, o texto do combate, depois foi aparecendo outras lives, outros projetos deles, e eu sempre tentando acompanhar quando posso, rezando com eles. A irmã Kelly Patrícia, com as suas outras irmãs, e a minha irmã Paula do Rio de Janeiro me apresentou alguns vídeos, e também eu comecei a acompanhar as lives de oração delas. Então isso foi meio que mexendo comigo, olha, as pessoas estão se movimentando por onde dá, por que você não vai se movimentar também? E aí, numa outra oração na madrugada, Deus colocava justamente isso no meu coração: usa a internet, usa os canais de internet, usa as redes sociais, mas evangelize, não silencie a voz de Deus em você. Foi para isso que você foi chamado. Então eu decidi, olha, eu vou fazer esse projeto. Chamei minha filha Malu, está até comigo aqui agora, me acompanhando, minha companheirona de missão online. E falei, Malu, me ajuda, filha, não entendo muito, não sei muito desse troço. Então ajuda o papai, porque eu recebi de Deus essa moção e eu quero fazer, porque né, como estamos cantando agora, leva-me, né? Aonde queres, aonde precisar de mim, aonde tu acha que eu devo ir, leva-me, Senhor. E essa tem sido a minha vida com Deus, a minha relação com Deus. Tentar realmente em tudo obedecer a sua vontade na minha vida. Difícil, muito, mas prazeroso. Muito feliz de poder fazê-lo. E é por isso que nasceu o canal. E aí, junto com a página, eu criei o canal Evangelização Online, que tem esse nome, porque é esse nome mesmo que Deus me colocou para fazer. Né, Malu? A gente sentou e falou, vamos pensar alguns nomes aqui, que nome que eu coloco, e todo nome que eu pensava não casava, sabe? Não era aquilo. E aí só vinha no meu coração, evangelização online, porque é isso que eu quero que seja feito. E é isso que eu vou fazer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou evangelizar nas redes sociais, uma evangelização online. Né? Enquanto não podemos fazer presencial, e mesmo depois de voltar presencial, vamos fazer das duas formas, vamos atacar as duas frentes. Presencial, porque não pode faltar, não pode deixar de existir, e a online, porque é uma ferramenta que é um fruto maravilhoso deste tempo ruim que estamos vivendo. Sim, porque tempos ruins trazem coisas boas para aqueles que sabem se agarrar às oportunidades do Espírito. Então, meus irmãos, hoje eu trago para vocês meio que um lançamento oficial do canal aqui no YouTube, Escola de Evangelização Online, né? E a página no Instagram para nós fazermos as nossas orações, as nossas lives de oração, onde também vão vir alguns vídeos. Vamos trazer vídeos aqui também sobre a reflexão da palavra, mas vídeos catequéticos sobre o magistério, sobre a história da igreja, né? E se Deus quiser, nós vamos crescendo nesse sentido. Hoje estamos começando com um vídeo por semana, mas o nosso objetivo é 3 vídeos por semana, né? Onde a gente possa trazer um vídeo evangelizador, um vídeo catequético falando sobre o magistério da igreja e um vídeo de oração. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade. Então peço a vocês que contribuam com o projeto, que me ajudem neste projeto, que venham ser comigo evangelizadores. Porque eu posso estar trazendo os vídeos, vou trazer outras pessoas, vídeos de outras pessoas, mas não é uma evangelização que eu vou fazer só, porque na igreja não se faz nada só. Você que vai estar compartilhando, curtindo, comentando, você que vai se inscrever no canal, ativa lá o sininho para você estar recebendo, né, os vídeos novos que vão chegar.
e vá transmitindo essa mensagem, vá compartilhando essa mensagem, e você vai estar evangelizando na mesma ou numa proporção maior do que a minha, que estaria aqui preparando e articulando o canal. Peço a vocês que nos ajudem muito, então, rezem junto comigo, né, por este projeto. Peçam a Deus força para que nós, não só eu, nós, possamos levar este projeto à frente de evangelização. Muitas pessoas vão ser alcançadas, eu tenho certeza. Para a honra e glória de Deus, muitas famílias vão se converter, muitas famílias serão salvas, muitas pessoas serão encontradas por Jesus, como um dia eu fui. Sou um filho de Nossa Senhora, porque naquela tarde quente, às 15 horas da tarde, na hora da misericórdia, ela me pegou em seus braços e ela me conduziu a Jesus. E hoje eu estou em Cristo por causa de Maria. Obrigado, meus irmãos, porque sei que vou poder contar com vocês. Faço aqui o meu agradecimento especial ao Padre Paulo Renato, meu pároco, meu confessor, meu diretor, que sempre me motiva, sempre me impulsiona com seus conselhos a continuar firme, mesmo diante das minhas quedas. Obrigado, Padre Paulo, meu grande amigo, meu pai espiritual. Agradeço a minha comunidade, a Escola de Evangelização Santo André, Comunidade São João Paulo II, por tudo que eu aprendi, pelo crescimento que tive na vida. Foi dentro dessa comunidade, foi aqui que eu cresci. E hoje, se estou nesse novo projeto, é fruto de tudo que eu vivi e experimentei com vocês. Obrigado, Prado Flores, meu pai fundador, você que fundou a Escola de Evangelização, que foi o instrumento que Deus escolheu para salvar-me, daquela vida de pecado que eu tinha, para me trazer para uma realidade de salvação ainda nesta terra. Muito obrigado, Pepe, porque quando você disse sim a Deus, você disse sim à minha salvação, você disse sim ao meu encontro pessoal com Jesus. Agradeço ainda a Ângela, ao Reinaldo, Vinícius, aos meus irmãos que estiveram comigo no conselho, porque são pessoas que também estão sempre comigo, sempre vivendo esta realidade comigo da evangelização e que tem me feito muito bem. Obrigado a todos vocês. Valdemar, Juscelio, que até hoje caminham comigo, rezam comigo, são meus intercessores, como tantos outros que tenho. Vou me arriscar a citar alguns nomes, porque eu sei que talvez eu deixe e seja injusto em não citar outros, mas Regina, uma grande intercessora na minha vida, Tita, lá de Olinda, da ESA Olinda, que também é uma grande intercessora junto com o Nathalie. Obrigado a vocês, obrigado ao grupo do Rosário lá de Olinda, que eu participo, que rezamos juntos, que é de muita força para mim, mesmo quando eu não posso estar rezando com vocês, porque tenho outras orações com outros grupos. A força que recebo de vocês é muito grande. Obrigado a todos, todos, todos. Por fim, meu obrigado mais que especial a Clécia, a mulher que me evangelizou e que hoje é minha esposa, que me deu 4 filhos maravilhosos. Obrigado, Clécia, porque tudo que eu sou hoje na igreja, o homem que eu sou hoje como pai, como chefe de família, como marido, eu devo a você, a seu carinho, a seu respeito por mim, Clécia. Maria Luísa, minha filha tão amada, sempre me ajudando, cuidando das minhas coisas. Obrigado, meu bem. Miguelzinho, que é um doce de menino, que também me apoia, me ajuda. Eu falo, filho, ajuda a mamãe, cuida das crianças com a mamãe, que o papai precisa ir, e ele cuida, ele ajuda. Davi, Miguel e Ana Clara, que chegaram agora, nossos caçulas, e que trouxeram tanta força e vitalidade e renovaram de fato, a nossa vida em Deus, com a presença de vocês. Obrigado, família, amo muito vocês. Deus seja louvado, e que Ele nos leve e nos conduza cada vez mais longe, que nós possamos evangelizar, evangelizar e evangelizar, e que a nossa vida seja para sempre, até a eternidade, um grande adorar a Deus, um grande louvor a Deus. Obrigado, meus irmãos, obrigado, Deus. Eu louvo, agradeço e bendigo o seu nome, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nem eu e nem ninguém podemos ir aos céus senão por Ti. Obrigado, Senhor.